meus amigos do ABC Curso. Aqui quem fala é a Aglaé Mendonça, professora de Direito do Consumidor do ABC. Vamos para mais uma aula e essa aula, olha, tá preparada com muito carinho. É um tema muito atual também, certo? Na seara consumerista. E vamos para o slide. Título da aula de hoje é Os crimes na relação de consumo. Fique atento, a delegacia pode e deve fazer, no mínimo, um boletim de ocorrência, bem como deslocar a força policial ao estabelecimento fraudulento, se possível. Sim, foi isso mesmo que você ouviu. Há crimes no CDC. Pessoal que gosta de direito penal aí, é verdade, há crimes no Código de Defesa do Consumidor. E essa aula foi reservada para a gente ver alguns artigos, né, que vão citar alguns crimes, certo? Nessa relação de consumo. E também falar sobre a delegacia, o boletim de ocorrência que você, consumidor, pode fazer com relação a esses crimes que acontecerem na relação de consumo. Gente, antes de mais nada, é a nossa carta magna, ela que nos guia, ela que nos ajuda a fazer com que todo o nosso ordenamento seja harmônico, seja harmonioso. Nós queremos aqui deixar claro que está no artigo 5º, certo? Que garante que, está escrito assim: o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Então, a defesa do consumidor não é só algo que está no CDC, é algo que está na nossa Carta Magna. Ela está clara ao dizer que a defesa do consumidor é uma garantia constitucional. Você sabia disso? Gente, antes de mais nada, antes de continuar a aula, quero enfatizar, como sempre enfatizo, o material complementar, pessoal. É muito importante que vocês estejam vendo, lendo, enquanto a aula aqui está sendo gravada, ministrada. Você dá uma pausa aí na aula, pega o seu material e vai estudando. A aula, o vídeo é um complemento do seu estudo, é um complemento daquilo que você lerá. É muito importante ver e ler, né? Para que o seu estudo seja mais completo, ok? Saindo dessa dica, que na verdade o coach também, a coach Ione Brandão estará te ajudando melhor. Vamos continuar com o assunto dos crimes no direito do consumidor. Gente, nosso Código de Defesa do Consumidor, ele foi promulgado, certo, em 1990, certo? Mais especificamente no mês de setembro. E com relação a essa defesa do consumidor, né, lá no artigo 5º está escrito o seguinte: para a execução da política nacional das relações de consumo, contará o poder público com os seguintes instrumentos, entre outros. E no inciso 3 vai dizer: criação de delegacias de polícia especializadas no atendimento de consumidores vítimas de infrações penais de consumo. Então vocês podem ver que a criação de delegacias é algo que foi sim o código, os que elaboraram o Código de Defesa do Consumidor, né, os professores e todos os juristas que se empenharam nessa coleção de artigos preocupados com o consumidor. Eles se preocuparam também em se criar uma delegacia especializada nesses crimes na seara do direito do consumidor. Então, são, na verdade, 20 artigos, a partir do 61, né, artigo 61 do CDC, se você puder abrir aí, a partir do 61 até o 80, são crimes e tem sanções, né? Então eu separei aqui alguns artigos que eu achei muito importante no CDC, nessa lei 8.078 de 90, que é o nosso CDC. E o primeiro deles está aí no seu material, é o artigo 72. E está escrito assim: impedir
ou dificultar o acesso do consumidor às informações que sobre ele constam em cadastros, bancos de dados, fichas e registros. Você, consumidor que está aí me ouvindo, já aconteceu algo assim parecido com você? Você foi obter alguma informação e essa informação de alguma forma não foi permitida você ter o acesso? Não foi permitido você ter o acesso? Olha aí, artigo 72, agora você sabe o seu direito. Você não pode ser impedido, sob pena, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Não estou falando de indenização, eu estou falando de crimes. Sim, o Código de Defesa do Consumidor contempla crimes e estamos vendo aqui no artigo 72 que é crime impedir ou dificultar o acesso de informações suas, consumidor, nos bancos e cadastros, certo? Fichas e registros. Detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Outro bem interessante aqui separado, gente, foi o artigo 74. E o artigo 74 diz o seguinte: deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia adequadamente preenchido e com especificação clara de seu conteúdo. A garantia consumidor é um direito seu. E caso isso, se a garantia ela não estiver com as suas especificações, se ela não estiver clara com todas as informações, isso constitui crime. Crime. E a pena, professora? Detenção de 1 a 6 meses ou multa. A garantia precisa estar clara com todas as informações, sob pena de detenção e multa. Mais um artigo muito interessante é o artigo 70. E o artigo 70 vai falar que empregar na reparação de produtos, peça ou componente de reposição usados sem autorização do consumidor. E eu quero que vocês grifem isso aí, sem autorização do consumidor. Professora, com autorização pode? Pode, claro, mas aqui está claro, sem autorização. Sem a informação e a devida autorização do consumidor, não pode. Peças usadas não podem ser usadas sob pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então você vai lá, certo, no mecânico, vai trocar alguma peça e o mecânico coloca uma peça usada e não te informa. Qual o seu direito? Seu direito está aqui. O que é que pode acontecer com o mecânico? Detenção, 3 meses a 1 ano e multa. Isso no Código de Defesa do Consumidor. Mas isso também não é só com relação a peças usadas, certo? No artigo 70 fala também de empregar na reparação de produtos, peça ou componente de reposição usado sem autorização do consumidor, como falamos. E aqui vamos dar um exemplo de uma bicicleta nova, certo? Comprada, que veio com peça falsa ou usada, que danificou ainda na garantia. Isso foi um caso que aconteceu. Foi na verídico, certo? Uma bicicleta comprada, nova, mas a bicicleta veio com uma peça usada, falsa. E ela ainda estava na garantia. Consumidor, qual o seu direito? Qual o seu direito? Artigo 21. No fornecimento de serviços que tenham por objetivo a reparação de qualquer produto, considerar-se-á implícita a obrigação do fornecedor de empregar componentes de reposição originais, adequados e novos, ou que mantenham as especificações técnicas do fabricante, salvo quanto a estes últimos, a autorização em contrário do consumidor. Então a gente pode ver aí no artigo 21. O artigo 21 não está no título de infrações penais, mas está no direito do consumidor. Em que, professora? Em ter a obrigação de empregar, certo, componentes de reposição originais, certo? E quando não, professora, originais, desde que a ressalva com o conhecimento do consumidor.
com a permissão do consumidor. Peças usadas ou não originais, só com a permissão do consumidor. Ok? Temos mais um artigo, que é o artigo 78. E o artigo 78 vai falar que, além das penas privativas de liberdade e de multa, podem ser impostas cumulativa ou alternadamente, observado o disposto nos artigos 44 e 47 do Código Penal. O que é que pode ser empregado, professora, além de multa e privativa de liberdade? Está aqui nesse artigo 78 que preparamos aqui, separamos para você, pois é muito especial e fundamental para o nosso estudo. Porque ele, além da multa, ele, além das penas privativas de liberdade, vai garantir que pode ser interditado os direitos temporariamente, certo? No inciso 2 fala que a publicação em órgãos de comunicação de grande circulação ou audiência, às expensas do condenado, de notícias sobre os fatos e a condenação, já pensou? Já pensou ser noticiado? É isso que pode acontecer também. A situação sair aí nos meios de comunicação, a notícia ser circulada, certo? E no inciso 3, a prestação de serviços à comunidade. Então, todos esses, a multa, mais as privativas de liberdade, mais esses 3 incisos, todos esses podem ser penas cumulativa ou alternadamente, ok? Impostas ao infrator. Gente, ainda sobre o crime, certo? O CDC possui um artefato normativo no artigo 61 que amplia a proteção às vítimas, garantindo assim mais segurança nas relações de consumo, para além da Lei 8.078. E no artigo 61 vai falar que constituem crimes contra as relações de consumo previstas nesse código sem prejuízo do disposto no Código Penal e leis especiais as condutas tipificadas nos artigos seguintes. Então, nesse artigo 61, especificamente, do nosso CDC, ele vai nos garantir que, além do Código Penal, além das sanções e dos crimes previstos no CDC, não é impedido a criação e a especificação de novas condutas em outras leis especiais. E é em cima desse artigo 61 que a gente vai estudar uma lei que também foi elaborada no mesmo ano, certo? De 1990, 3 meses depois do CDC, certo? Que é a Lei 8.137. E a Lei 8.137, que vai falar, né, sobre direito fiscal, de economia, mas também vai falar das relações de consumo. E dessa lei, eu queria que a gente focasse e que a gente entendesse o que o artigo 1º ele quer trazer para a gente de informação. O artigo 1º ele vai falar que constitui crime contra a ordem tributária. Suprimir, professora, peraí, você está falando de ordem tributária, direito do consumidor? Calma, vamos continuar lendo. Tributária, suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório mediante as seguintes condutas, certo? Então, o inciso 5 vai falar negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente relativa à venda de mercadoria ou prestação de serviço efetivamente realizada ou fornecê-la em desacordo com a legislação. Antes de eu falar da pena, vocês já viram aí do que se trata. Se chama sonegação fiscal, né? É quando se omite o fornecedor de prestar, né, uma nota fiscal. É só uma omissão de prestar a nota fiscal, se chama sonegação fiscal, né? É crime. Mas quando ele se omite a entregar diretamente ao consumidor, não necessariamente, né, ao fisco, né, ao Estado, mas quando ele ele impede do consumidor receber essa nota fiscal, também é crime, né? E a pena é reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então, é um direito seu
ter a nota fiscal. Exige a nota fiscal porque é um direito seu. E se isso for impedido, a Lei 8.137, né, que veio aí para contribuir com essa questão dos crimes na seara do direito do consumidor, ela vem nos garantir que é passível de reclusão e multa quando for impedida a entrega da nota fiscal. Gente, nessa mesma lei ainda, na Lei 8.137, é a partir do artigo 7º. Ele vai elencar vários crimes, certo? E assim como o Código do Consumidor, que vai falar sobre as infrações penais, né? Para quê? Para que possa trazer maior segurança nas relações de consumo. Tudo isso, a parte das infrações penais, essa Lei 8.137, tudo isso foi elaborado com o intuito de trazer maior segurança a você, consumidor, certo? Gente, para finalizar, eu gostaria aqui da gente falar sobre a última ratio. Ainda que, particularmente, o direito penal seja maravilhoso, certo? O direito penal não é a última ratio à toa, né? Ela deve ser realmente a última possibilidade, digamos assim, a última escolha, né? Quando a gente vai falar de se resolver conflitos. Então, indo pelo princípio da intervenção mínima, a gente conclui, eu quero concluir, né? E concluindo essa aula com o artigo 83 do CDC, que diz que para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este Código, são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela. Esse artigo é o artigo 83 do CDC, e ele nos garante todas as formas possíveis de que se garantam esses direitos do consumidor, né? E sim, até com ações, né? Então, gente, é muito abrangente, né? Abrange até o direito penal, mesmo sendo a última ratio. Mas preferencial, né? Indicado que se denuncie ao PROCON, certo? Como um órgão ágil, ele fará com que essas pendências, né, nas relações de consumo possam ser resolvidas. Só que não sendo resolvidas de alguma forma, aí sim, né, se procure uma delegacia especializada. E na ausência dessa delegacia, que se procure uma delegacia comum. Essa delegacia especializada, como a gente viu no começo da aula, por mais que ela está presente, né, no Código de Defesa do Consumidor, não são todos os estados do país que criam ou criaram uma delegacia especializada nesses crimes do direito do consumidor. Mas já falta, na ausência dessa delegacia, busque uma delegacia comum ou busque, como eu falei, em última ratio, direito penal, mas busque o PROCON, né? Busque a seara administrativa, resolvendo a área civil, né? Que são as melhores, as mais procuradas, as mais aconselháveis, né? E com isso, gente, eu quero aqui finalizar mais uma aula para que você entenda que o direito do consumidor não está só preocupado com você, consumidor, mas está preocupado também em penalizar quando seus direitos forem de alguma forma infringidos, eles não forem tutelados, né? É isso que o Código de Defesa do Consumidor faz. Ele tutela a relação de consumo, nem que para isso se use a tutela penal, o direito penal. Fica aí com as infrações, artigo 61 até 80, dê uma lidinha no material complementar que tá caprichado, tá com muita informação para que o seu estudo fique ainda mais rico, beleza? Então, gente, me despeço por aqui, até a próxima, fiquem com Deus!